Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós estávamos falando a respeito da linguagem verbal, estamos falando ainda a respeito dela. Tínhamos começado a tratar sobre os princípios da textualidade, falamos bastante sobre a coerência e agora nós vamos dar uma aprofundada na coesão. Vamos entender um pouco melhor como ela ocorre? A coesão tem dois tipos de processos, né? Tem a coesão referencial e tem a coesão sequencial. São bem simples, apesar dos nomes, né? A coesão referencial, como o próprio nome mesmo já lembra, ela vai fazer referência. Faz referência a alguma coisa que já apareceu no texto, já foi citada, ou que ainda será citada. Para não repetir, ela se vale de alguns instrumentos. E a coesão sequencial, como o próprio nome também já nos dá uma pista, né? Ela vai possibilitar a sequência do texto, a continuidade, o desdobramento do tema que está sendo tratado. Então, coesão, gente, nada mais é do que a nossa conexão de ideias. Quando nós ligamos as ideias dentro de um texto, nós estamos trabalhando a coesão, e ela é muito importante. Vocês já ouviram dizer que um texto ele precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão? Ele precisa ter começo, meio e fim? Pois bem, para que isso aconteça, é necessário ter esses elementos que contribuem para essa estrutura. A coesão ela vai ajudar a fazer uma relação do parágrafo anterior com o parágrafo seguinte, por exemplo. Ela vai ajudar as frases de um parágrafo se conectarem para transmitir melhor a ideia. E aí nós temos dois modos de fazer essa conexão. Com a coesão referencial, que vai retomar alguns elementos que já foram citados no texto, nós chamamos esse aspecto de coesão anafórica, porque ela vai retratar algo que já foi citado. Um termo muito comum de utilizar é o pronome essa. Então, quando nós utilizamos essa, esse, isso, nós utilizamos esse recurso da coesão referencial, porque nós vamos retomar algo que já foi dito. Então, eu posso falar azul, verde, branco, amarelo. Essas são as cores da bandeira do Brasil. Vejam, eu já disse quais são as cores. E agora o pronome essas está fazendo menção a todas elas para que não seja necessário repeti-las. Isso é uma coesão anafórica. Ela volta, né? Ela retoma o que já foi dito. Mas dentro desse processo de coesão referencial, né? Porque ela tem um referente, no caso nesse último exemplo que eu citei, os referentes são as cores. Azul, verde, amarelo, branca, né? Agora, se eu digo para anunciar quais são as cores, estas são as cores da bandeira do Brasil: azul, verde, amarelo e branco. Então, quando eu faço essa jogada para frente, né? Eu me valho de um pronome, ao invés de essa, né? Eu me valho do pronome esta, ou estas, né? Como eu utilizei aí no plural. Então, vejam, esse tipo de anúncio, eu utilizei um pronome para anunciar o que eu ia dizer, é uma coesão catafórica. Ele também vai se valer, ela também vai se valer dessa lembrança, dessa menção a um elemento que será apresentado no texto. E o outro modelo é a coesão sequencial. Então, ela vai nos ajudar a progredir o texto. O que é isso, professora, progredir o texto? Quando alguém está aprendendo alguma coisa e cada dia ela avança um pouquinho, nós dizemos que ela está progredindo, evoluindo. Então, é a mesma coisa com o texto. Quando um texto ele evolui, ele se desdobra, ele progride. Então, isso nós vamos dizer que ele está dando uma continuidade. E para que isso ocorra, nós temos alguns conectores, alguns operadores, né, que nós chamamos, que vão contribuir aí para dar essa sequência. Então, por exemplo, em seguida, logo, assim, diante disso,
são alguns exemplos, né, de operadores linguísticos que podem favorecer para que o nosso texto ele vá encontrando conexões para dar sequência. Então, eu não simplesmente coloco uma informação, eu apresento esse conectivo para que ele faça essa conexão entre a frase anterior e a frase que eu vou dizer. Vamos ver com um pouco mais de detalhes o que eles trazem. Mas antes, eu separei para vocês aqui uma nova forma de olhar, como eu coloquei, né? Eu já tinha deixado um link para vocês também darem essa aprofundada no sentido de ver por uma perspectiva mais lúdica, né? Como que se dá a coerência. Eu deixei esse link para vocês no vídeo anterior, na aula anterior. E aqui, este trechinho, ele vai falar sobre a coesão. Um texto coerente, ele precisa ter unidade de sentido. Se ele não tiver unidade de sentido, ele não tem coerência. Logo, não é considerado um texto. E para ele ser coeso, ele se vale desses conectivos, né? Desses elementos linguísticos que vão nos ajudar a retomar o que foi dito, a dar sequência a uma explicação, como nós vimos no uso do porquê, apresentando uma causa também, ou ainda fazendo esse desdobramento temático, né? Que é dando sequência ao tema. Então, aqui nós vamos ver alguns exemplos. Essa coesão referencial, como eu falei, é um procedimento linguístico e pode acontecer por inúmeras classes gramaticais. Pronomes, advérbios, verbos, entre outros. Então, aqui um exemplo. Algoritmos e robôs vasculham informações pessoais e preferências da população na internet. Eles manipulam o comportamento das pessoas como se tangessem gado. Quem é esse eles? A quem está se referindo esse pronome? Eles está se referindo a algoritmos e robôs. Algoritmos e robôs são os referentes, ou seja, este pronome faz referência aos referentes, algoritmos e robôs. Para que eu não repita essas palavras na frase, eu utilizo este pronome fazendo referência a esses substantivos. Segundo exemplo, Cannes, na França, hospeda um dos mais respeitados festivais de cinema do mundo. Lá, o filme brasileiro Bacurau, recebeu o cobiçado prêmio do júri. Então, vejam que no advérbio de lugar, lá, está sendo retomada a cidade de Cannes, na França, e, por extensão, né, o festival que nela acontece. Então, observem que lá veio muito depois da palavra Cannes. Mas para não repetir essa palavra Cannes, né, vamos utilizar o advérbio. Porque senão a nossa frase ficaria assim. Cannes, na França, hospeda um dos mais respeitados festivais de cinema do mundo. Em Cannes, o filme brasileiro Bacurau recebeu o cobiçado prêmio do júri. Observem que se eu não utilizasse o advérbio lá, eu iria repetir novamente a palavra. E isso poderia atrapalhar na minha coesão. O meu texto, quanto mais repetições ele tem, ele corre o risco de ficar confuso, ambíguo. Então, para que isso não aconteça, eu me valho desses elementos de coesão. Vamos ver o próximo. Ela escreve crônicas interessantes em seu blog, mas é porque sempre cultivou o hábito da leitura. Esse verbo ser, conjugado aí em né, retoma o conteúdo da primeira ação. Porque sempre cultivou. Esse porque está levando o nosso olhar novamente para a primeira oração. Ó. Ela escreve crônicas interessantes em seu blog. Porque sempre cultivou o hábito da leitura, certo? Então, esse verbo,
ele está funcionando como uma coesão referencial. Um outro exemplo também da coesão referencial por gramática é o uso dos artigos, definidos ou indefinidos. Aqui, gente, eu me apropriei do material do INEP, né, que trabalha com as redações do Enem. Esse material, ele é livre, ele é disponível para todos que quiserem estudar. E eu achei muito bom, muito interessante, porque nós podemos fazer este estudo da língua, né, e de dois princípios que são tão requisitados na nossa vida social, linguística mesmo, sabe? E, além disso, também já fica uma preparação para você estudar para a redação do Enem e de quaisquer outros vestibulares, porque, como eu falei, coesão e coerência são dois princípios que valem para a vida, não é só para o vestibular do Enem, nem só para um vestibular da FUVEST, de qualquer outro vestibular específico. É para a vida, para você ter uma coerência, uma coesão naquilo que você está escrevendo de uma forma melhor, né? De uma forma mais clara. Um e-mail, um ofício, uma carta que você vai redigir, ele precisa, ele necessita dessa objetividade. E a coesão e a coerência que servem para isso. Então, aqui nós vamos observar o uso dos artigos definidos, o, a, os, as, e indefinidos, uma, umas. Os definidos, geralmente catafóricos, ou seja, geralmente eles vão anunciar algo que será dito, e os indefinidos geralmente vão retomar algo que já foi dito. Mas isso não é regra, tá? Os definidos, eles podem, em algum momento, anunciar alguma coisa, e os indefinidos podem, os definidos podem retomar alguma coisa, e os indefinidos também podem anunciar alguma coisa. Então, vamos ver um exemplo. Muitas formas de intolerância têm ganhado cada vez mais espaço na internet, apesar da suposta moderação. Uma é o discurso de ódio, muito diferente da liberdade de expressão. Esse uma, artigo indefinido, está se referindo a quê? Vejam se vocês conseguem aí captar essa informação. Para quem respondeu que está se referindo às informações as formas, né, as muitas formas de intolerância, ótimo, muito bom, acertou. Uma é o discurso de ódio, porque no começo, na primeira oração, fala muitas formas de intolerância, muitas formas de intolerância. Tem ganhado cada vez mais espaço na internet. E aí eu especifico ali, né? Uma é o discurso de ódio, muito diferente da liberdade. Vejam que esse uma está retomando essa expressão, esse trecho, muitas formas de intolerância. Certo? Então, não preciso repetir, o artigo indefinido vai ajudar a esclarecer. Outro exemplo. Comprei um livro na feira literária em Poços de Caldas. O livro era de Chico Buarque de Holanda, o ganhador do Prêmio Camões. O livro, olha aí o artigo definido, o livro, ele está se referindo, né, ao livro que comprou na feira literária em Poços de Caldas. Esse livro que essa pessoa comprou na feira literária em Poços de Caldas era do Chico Buarque de Holanda. Então, vejam que esse o está definindo, não foi qualquer livro, não é sobre qualquer livro que ele está falando, é sobre o livro que ele comprou na feira literária em Poços de Caldas. E para não repetir essa informação, ele utiliza ali o artigo definido para definir aquilo que está sendo apresentado, também referencial que já foi dito. Esse o, ele também está aí, como vocês veem em vermelho, né? Ele também está, ao mesmo tempo, mantendo uma relação catafórica. O que é isso? Não entendi, professor, agora falou grego para mim, né? Esse mantendo uma relação catafórica quer dizer que, além dele estar retomando uma informação anterior, que é essa, né? Um livro comprado na feira
literária em Poços de Caldas, ele também está anunciando, ou seja, antecipando uma informação, que é dizer que esse livro era de Chico Buarque de Holanda. Tá? Então, vejam que o artigo definido, ele é muito importante para esclarecer essas situações. Outro exemplo também gramatical. Quando a nossa coesão referencial, ela se vale, né, de elipses. O que é isso, professora? Elipse é uma figura de linguagem que permite que nós consigamos entender a frase, a construção da frase, sem necessariamente repetir uma palavra que já foi mencionada. Então, realmente oculta a palavra. Mas esse esconder a palavra não compromete a minha compreensão. Vou ler para vocês aqui o exemplo. Os alunos da etnia ticuna, escreveram textos sobre sua língua, e os da etnia terena sobre as histórias de seus avós. Nós conseguimos entender que no primeiro está se referindo a alunos, certo? E no segundo símbolo aí de vazio, né? Nós podemos perceber que é omitida a palavra escrevem. Vejam que essa omissão, né, esse esconder essas palavras, alunos e escrever, não compromete o nosso entendimento. É possível a gente entender que nesse vazio que tem depois do artigo os, eu vou subentender a palavra alunos. Não preciso repetir, afinal ela já foi dita anteriormente. Os alunos da etnia ticuna escreveram textos sobre sua língua e olha aí o artigo, mais uma vez, né, fazendo menção a alunos da etnia terena, vírgula, sobre as histórias de seus avós. Então, a vírgula aí também vai ajudar a dar essa pausa para a gente perceber que uma nova ação entrará, né? Então, aqui a elipse faz esse papel de coesão. Outra classe gramatical que nos ajuda a fazer essa coesão referencial são os numerais. Vamos ao exemplo. Há várias soluções para os problemas da incitação à violência pelos discursos de ódio. 2 dizem respeito à escola e à família. 2 é um numeral que está fazendo referência a soluções, né? Soluções para o problema de incitação à violência, mas, resumidamente, para soluções. Falo que há várias soluções, mas eu seleciono, especifico 2 que dizem respeito à escola e à família. Então, o numeral aqui, ele foi, né, um elemento de coesão referencial. Mais uma vez, os numerais, olha lá. A quantidade de propagandas e ofertas concebidas de acordo com o perfil de cada usuário das redes sociais tem aumentado assustadoramente. 2/3 são enviados durante a exibição de vídeos no YouTube. 1/3 chega por e-mail, mesmo que a divulgação de seu endereço eletrônico não tenha sido autorizada. Então, vejam que, mais uma vez aqui, a questão dos números, né, fracionários agora, eles vão remeter à quantidade de propagandas. A quantidade de propagandas e ofertas concebidas de acordo com o perfil tem aumentado assustadoramente, né? Tem aumentado quanto? 2/3, 1/3, a quantidade de propagandas que aumentou. Então, aqui faz-se referência a esse trecho. Então, aqui, já falei para vocês. Outra forma de nós utilizarmos a coesão referencial é pelo léxico. O que é o léxico? O léxico são os vocábulos, né? As palavras. Léxico é igual a palavra, tá? Então, uso de formas léxicas. Uso de formas que eu posso utilizar a palavra. Então, eu posso utilizar a palavra para estabelecer uma relação de sinônimo, né? Que nós chamamos de sinonímia.
Um exemplo. Quando ela abriu a janela, viu uma menina. A garotinha tinha olhos azuis e longos cabelos dourados. Vejam que o vocábulo menina foi substituído na segunda oração por garotinha. Aqui houve uma substituição por um sinônimo. Ao invés de repetir a menina novamente, colocou-se um sinônimo, que pode ser a garotinha. Então, a relação de sinonímia é isso, é você substituir a palavra por um sinônimo. É uma forma de você se valer da coesão referencial. Um outro exemplo também é a relação de hiperonímia e hiponímia. Professora, eu nunca ouvi essas duas palavras, não faço ideia do que sejam. Coloquei aqui embaixo para você. Hipônimo é uma palavra com sentido amplo, genérico. Então, por exemplo, quando eu falo o idioma, nós temos vários idiomas. Por exemplo, isso é um hipônimo. Idioma é um hipônimo. Hiperônimo é uma palavra com sentido específico em relação a outro vocábulo mais geral. Então, o hiperônimo de idioma pode ser língua portuguesa, pode ser inglês, pode ser espanhol, pode ser alemão, ou pode ser, dependendo do contexto, eu posso citar todas essas. Elas serão hiperônimos do hipônimo idioma. Calma, não confunde. Fique tranquilo, tranquila, porque é uma questão mesmo de treino, tá? Se essa palavrinha ficou aí difícil para você, anota, que é para você depois conseguir resgatar com facilidade. Então, aqui um exemplo, ó. Aquela jovem sabe falar várias línguas. O Guarani é sua favorita. Então, aqui o hipônimo, né, é línguas, a palavra línguas. Agora, quando eu falo o Guarani, então eu estou me valendo de uma hiperonímia, tá? Nomes genéricos, né? Palavras que podem trazer uma relação de sinonímia. Alguns casos comuns, como, por exemplo, temos fatos, eventos, fenômenos, crenças. Essas palavras, o que significa quando eu utilizo esse léxico como coesão referencial? De nomes genéricos, né? Significa que quando eu digo esse fato, esse evento, esse fenômeno, não necessariamente foi uma coisa que aconteceu, mas eu quero me valer dessa palavra de uma forma genérica. Então, eu posso estar falando sobre uma situação e dizer fato, esse é um fato, né? Eu posso me valer de características ou, por exemplo, experiências que a pessoa viveu na vida. E eu digo, ela já experimentou vários eventos, ou esses eventos que essa pessoa viveu contribuiu para tal coisa. Então, veja, evento não necessariamente foi uma festa, uma cerimônia, mas sim experiências que a pessoa viveu. Então, a palavra evento, ela foi utilizada de uma forma genérica, para não precisar repetir, por exemplo, experiências, vivências, histórico, certo? Então, evento é uma palavra genérica, que também pode ser utilizada. Exemplo aqui. Algumas pessoas entrevistadas acreditam não existir aquecimento global. A hipótese é constantemente debatida por especialistas de diversas áreas. Então, hipóteses está retomando a ideia de que algumas pessoas acham que o aquecimento global não existe. Mas essa retomada, né, poderia ser feita também pela palavra fato. O fato é constantemente debatido por especialistas, assim como também poderia ser substituído pela palavra crença. A crença é constantemente debatida por especialistas. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas palavras elas têm um valor neutro nesse sentido, tá? Agora, se você está escrevendo um texto e você está defendendo uma opinião, tem que tomar cuidado, porque essas palavras neutras, elas não são tão recomendadas
uma vez que você está defendendo uma opinião. Então, um exemplo aqui, né? Imagina que você acredita, você vai defender a ideia de que sim, existe o aquecimento global. E você está lidando com essas pessoas que não pensam a mesma coisa que você. Então, você poderia utilizar aí, por exemplo, esse equívoco é constantemente debatido por especialistas. Esse disparate é constantemente debatido por especialistas. Por quê? Quando você utiliza essas outras palavras, você está reforçando a sua opinião e não deixando neutra, como está aí em hipótese. Quando você utiliza esse equívoco, esse disparate, você está reforçando que você é contra a opinião dessas pessoas. Então, vejam bem aí as palavrinhas, né? Porque elas podem ou neutralizar o que está sendo escrito ou reforçar uma argumentação. Outro exemplo. Nominalização. Os cidadãos se manifestaram protestando contra o escândalo de corrupção que envolvia o desvio de verba. A manifestação chamou a atenção da mídia e das autoridades. Instaurou-se uma investigação. Observem que esse substantivo abstrato, né, manifestação, ele está retomando o verbo manifestaram, ou seja, esse substantivo está nomeando o que aconteceu, né, fazendo referência a uma ação, fazendo referência a um verbo, manifestar, que foi apareceu no primeiro período, né? Assim como, por exemplo, em protestar e protesto, né? Então, se eu falasse, por exemplo, eles protestaram, é uma ação. O protesto feito pelos cidadãos, olha só, eu estou dando nome ao que aconteceu, ao acontecimento, né? O protesto feito pelos cidadãos. É o nome do acontecimento. A ação deles foi protestar, e o nome do acontecimento é protesto. Então, isso é nominalização, ao invés de repetir. E para finalizar, aqui nós temos a coesão sequencial. Eu coloquei aqui para a próxima aula, mas já dá para a gente finalizar com ela. Então, a coesão sequencial, como eu falei para vocês, ela dá sequência, ela progride o texto evolui. Então, cada passo que eu dou, cada linha que eu sigo, cada parágrafo que eu continuo, é uma informação nova que eu trago sobre aquele tema. Então, vejam, eu posso fazer recorrência aqui dos mesmos termos, né? Isso aqui acontece bastante na poesia, mas não é tão legal num texto objetivo, técnico, nem mesmo uma redação dissertativa argumentativa. Exemplo, um galo que põe o grito de um galo antes e o lance a outro. E outros galos, que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo. Você pode estar pensando assim, professora, eu não entendi nada. Tenha calma, isso é uma poesia. E o autor, o Cabral de Mello, João Cabral de Melo Neto, ele faz isso propositalmente, né? Ele poderia utilizar aqui sinônimos como ave, galináceo, para evitar a repetição de galo. Mas o que ele faz? Ele utiliza repetidamente o mesmo termo, galo, e galos, e galo, e galo, para trabalhar a poesia, a mensagem que ele quer transmitir, né? Então, isso foi um efeito proposital, né? Vejam que ele dá uma continuidade, né? Ele traz uma informação nova. Apanhe o grito de um galo antes, lance o outro, outros, e com muitos outros se cruzem. O fio de sol de seus gritos. Apesar de ter o termo galo repetidamente, eu tenho uma continuidade, uma sequência de ações, tá? Elas vão avançando, progredindo. Então, esse daqui é um exemplo de coesão sequencial, só que retomando os termos citados, né? Comum na poesia, lembrando, não é adequado para um texto técnico, para um texto objetivo.
Segundo exemplo, é a recorrência da mesma estrutura sintática. Isso daqui nós chamamos de paralelismo também. Muito comum de observar nas questões de vestibulares. Percebam que aqui, nesses dois versos, né, nós temos o mesmo início, ó, a voz de minha, aí aqui ele fala, a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, nos fundos das cozinhas alheias. Então, vejam que a construção sintática é a mesma, né? O início, a voz de minha ecoou nos porões e aqui nos fundos, né? Então, o início dessas frases é o mesmo. Isso se chama recorrência de estrutura sintática, também conhecida como paralelismo. Ela torna essa coesão sequencial, torna o texto mais fluido. Também é bem utilizado na poesia e na produção de questões de concursos públicos. Terceira coesão sequencial é a recorrência do mesmo conteúdo semântico, ou seja, o mesmo conteúdo de sentido, né? Exemplo, a chamada abolição da escravatura, que encerrou o regime escravagista em curso no Brasil, aconteceu há pouco tempo em escala histórica, isto é, há 131 anos. Vejam, poderia parar aqui em histórica, né? Mas trouxe uma coesão explicativa do conteúdo já citado. O que é esse há pouco tempo em escala histórica? Para não ficar dúvidas, né, ele fez um desdobramento do texto, ele explicou, deu sequência, e utilizou ali o conectivo isto é, né? Então, isto é, há 131 anos. Digo, essa escala de tempo histórica corresponde a 131 anos. Então, vejam como a informação, ela se objetiva, ela fica mais clara, ela fica mais específica. Porque alguém poderia chegar e falar assim, mas, nossa, essa escala de, esse pouco tempo em escala histórica, é o quê? Porque para mim já faz muito tempo, né? Mas não, aí ele vai lá e delimita. Isto é, há 131 anos. Então, esse isto é, né, um conectivo que relaciona uma explicação ou especificidade de algo. E ainda nessa coesão sequencial, parafrástica, né, que nós chamamos, nós podemos recorrer dos recursos fonológicos, muito comum em música e poesia, pouco comum em texto técnico, tá? Mas vale saber. Exemplo, o livro é o mar, onde pescamos capacidade. O livro é o mar, onde pescamos capacidade. O anzol é a leitura, e a isca é a vontade. É desse imenso mar onde podemos fisgar saberes, pluralidade. Então, aqui, esse texto é de um cordelista chamado Costa Seno, e ele compõe, gente, com a intenção mesmo de rimar, né? É próprio do cordel essa construção. Vejam que aqui rima, né? Mar com fisgar, capacidade com vontade, pluralidade. Além disso, nós também poderíamos elencar aqui inúmeros outros exemplos de músicas, por exemplo, que trabalham com a literação ou assonância, né? Com essas repetições, tanto de vogais quanto de consoantes. Então, por exemplo, tem uma música que ela fala chove, chuva, chove sem parar. Vejam como da chuva, ele está dentro da letra. Isso é uma recorrência fonológica, né? Chove, chuva, chove. Ele poderia simplesmente falar chuva uma vez, ou chove uma vez, mas ele faz questão de repetir na letra da música. Chove, chuva, chove sem parar. Vejam como existe essa repetição. Isso é uma coesão sequencial também, trabalhando aí com os mesmos recursos fonológicos.
E aqui, finalmente, é o que vocês utilizam, devem utilizar nos textos, tá? Nos textos técnicos, porque em todos os textos nós temos, né, essa pertinência da coesão. A coesão, ela é pertinente para deixar o texto mais fluido, mais interessante de ler, menos enfadonho. Aqui um exemplo de manutenção do tema do texto, né? Então, você tem um tema, você tem um grande tema, e aí você precisa desdobrar esse tema. Você se vale da coesão por manutenção temática. Vamos, então, a um exemplo. A culinária nordestina tem despertado a atenção de chefes internacionais. Meu tema, culinária nordestina. Tá? Este é o meu tema. O arroz com capote piauiense já pode ser encontrado em mesas francesas. O acarajé baiano faz sucesso no Japão. A peixada maranhense conquistou o paladar dos argentinos. Então, vejam que o tema culinária nordestina, ele é desdobrado várias vezes. Quando ele fala arroz com capote piauiense, acarajé baiano, peixada maranhense. Vejam que a palavra arroz remete à culinária. Arroz com capote, né? Remete à culinária. Piauiense remete ao Nordeste. Acarajé remete à culinária. Baiano remete ao Nordeste. Peixada remete à culinária. Maranhense remete ao Nordeste. Então, assim ele vai fazendo essa manutenção do tema. Cada frase fala de um prato, porque eu estou falando de culinária, então tem que ter um prato específico ali. E de um estado, né? Porque a minha culinária, ela é nordestina, de um estado, tá? Então, aqui ele vai fazer essas retomadas, né? Sempre. Vejam que nesse exemplo, essa coesão temática, ela se vale pela presença dos termos culinária, chefes, arroz, mesas, paladar. Também aqui, quando ele fala de chefes internacionais, né? E aí ele menciona lá França. Cadê? Fala também. Ó, já pode ser encontrado nas mesas francesas, né? Mesas também, remetendo à questão da culinária. Dos chefes também. Francesas, Japão, argentinos, já vai remeter ali ao tópico de internacionais. E observem que não é em uma única frase. Essa frase ela é desdobrada. Fechou a frase, novamente esse tema é retomado, com um novo prato, um novo estado e uma nova menção internacional, né? Vamos ao próximo. Segundo exemplo de coesão sequencial também frástica, é o encadeamento por justaposição. É aquela que nós mais vemos, né, quando se fala de orações subordinadas. Geralmente as adverbiais e adjetivas. Orações subordinadas significam que elas dependem de uma outra oração para fazer sentido, porque sozinhas elas não dão conta. Então, se eu falasse, por exemplo, fazendo um balanço de todos os agravantes que foram discutidos sobre essa importante questão, ficaria perdida a minha frase. Então, eu digo que essa é uma oração subordinada. Vamos ler o exemplo todo? A democracia tem sido constantemente ameaçada, sem contar o aumento da desigualdade social, não só no Brasil, mas também em outros países da América do Sul. Fazendo um balanço de todos os agravantes que foram discutidos sobre essa importante questão, a solução mais plausível é. Então, vejam que nesse exemplo, a oração subordinada adverbial causal se inicia com o gerúndio, né? Fazendo, que funciona como um articulador entre a oração principal, a solução, que é a solução mais plausível, e o período anterior, que é o que fala sobre a desigualdade. Então, aqui, quando ele fala a solução mais plausível é, e aí ele vai remeter novamente a essa
subordinação, né? Fazer um balanço de todos os agravantes que foram discutidos sobre essa importante questão. Vejam que eu poderia tranquilamente inverter a minha frase, né? E ela continuaria fazendo sentido. E um encadeamento por conexão, que esses daqui, quando nós falamos em conectivos, é o que todo mundo lembra. Todo mundo lembra muito desse, né? Conexão da coesão sequencial por encadeamento, por conexão de operadores. Mas veja, vocês viram que quantos tipos existem, né? Então, quando nós falamos aqui de encadeamento, os operadores argumentativos, eles têm muita força no dizer. Então, por isso, nós lembramos muito do porém, do mas, do no entanto, diante disso, assim como, dessa forma, são exemplos de operadores argumentativos. Então, aqui existe um trechinho, né? A veiculação de fake news influenciou o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos da América e no Brasil. Em decorrência disso, há uma grande campanha nas redes sociais para a promulgação de leis que punam quem produz e faz circular esse tipo de notícia mentirosa. Lembrando, quando nós falamos de coesão sequencial, quer dizer que ela vai dar sequência ao tema, sequência ao assunto. Estamos falando aqui nesse trecho de fake news, e ainda há mais informações. Por isso, ele se vale de um articulador argumentativo. Em decorrência disso, olha lá que ele vai falar, as consequências. Há uma grande campanha nas redes sociais para a promulgação de leis que punam quem produz e faz circular esse tipo de notícia mentirosa. Então, esse articulador aí, ele apresenta uma consequência das fake news, né? Da veiculação de fake news que está influenciando os resultados das eleições presidenciais nos Estados Unidos e no Brasil. Vejam aqui, gente, também quero chamar a atenção de vocês para nos Estados Unidos. Como aqui está Estados Unidos da América, né? Se essa frase estivesse, por exemplo, evidenciando uma ação desses estados, essa frase ficaria no plural. Então, por exemplo, os Estados Unidos da América reuniram-se, ou se reuniram, né, no caso, porque aí o sujeito está traindo o pronome. Os Estados Unidos da América se reuniram, ficaria estranho, né? Mas esse seria o correto, tá? Então, como eu tenho plural, os Estados Unidos da América, o meu verbo também vai ser conjugado no plural. E aqui eu coloquei alguns operadores argumentativos para ajudar o texto de vocês a ficar mais coeso. Então, sempre lembrar que a coesão, ela estabelece uma relação de ideias. Ela conecta ideias, lembrem-se disso. Então, eu preciso saber qual é a ideia que eu quero transmitir para escolher o operador adequado. Então, por exemplo, alguns operadores que somam argumentos a favor da mesma conclusão. Também, ainda, nem, não só, mas também, tanto como, além disso, aqui é tanto como, tá? Além de, além disso. Então, por exemplo, fui à festa e comi um pedaço de bolo maravilhoso. Além disso, também encontrei meus amigos. Vejam que aqui estou trazendo ideias que somam argumentos a favor, né? Então, somam além disso. Uma observação, todos esses argumentos vocês vão usar muito no TCC. E em textos de pesquisas, artigos de opinião, quando vocês forem escrever. Outro exemplo, são os operadores que indicam o argumento mais forte em uma escala de a favor da mesma conclusão. Então, por exemplo, inclusive, todos foram convocados para a reunião. Inclusive, Marcos, por exemplo, né? Inclusive ele, né? De repente, pensaram que o Marcos não seria convidado, mas eu quero colocar força nesse meu argumento, dizer que, inclusive, Marcos foi convidado.
Vejam que quando eu digo todos foram convidados, eu não precisaria dizer inclusive, né? Porque se eu estou dizendo todos, não precisa incluir ninguém, todos foram convidados. Mas eu quero reforçar alguém. Então, por isso, eu utilizo o inclusive aí, tá? Até mesmo, nem mesmo. Operadores que deixam subentendida a existência de uma escala com outros argumentos mais fortes. Então, ao menos, pelo menos, no mínimo. Nossa, olha, pelo menos você vai ler aquela questão, né? Antes de fazer a atividade. Pelo menos, ou seja, é o mínimo que você deve fazer em relação a algo maior. Operadores que contrapõem, ou seja, operadores que contrapõem argumentos. Você vai trazer ideias contrárias, é isso, tá? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, embora, ainda que, posto que, apesar de. Fui à praia, mas não entrei no mar, né? Porque quando a gente tem a ideia de que vai à praia, subentende-se que a pessoa ela vai tomar um banho de sol, vai entrar no mar. Mas eu contrapus essa conclusão. Eu disse que não entrou no mar, ou não entrei no mar. Operadores que introduzem uma conclusão em relação a argumentos apresentados em enunciados anteriores. Logo, portanto, pois, por isso, por conseguinte, em decorrência, resumindo, concluindo. Vejam que o portanto, né, ele é muito famoso lá na conclusão de um texto. E isso está certo, né? Por quê? O portanto, ele vai fazer com que você retome, o seu leitor, na verdade, retome tudo o que foi discutido anteriormente. Portanto, você chega a uma conclusão, tá? Operadores que introduzem uma justificativa ou explicação relativa ao enunciado anterior. Por quê, por quanto, pois, visto que, já que, para, a fim de que. Então, eles representam uma explicação, né, a respeito do que foi dito. Não fui à festa, ou melhor, não pude ir à aula, por exemplo, porque tive de ir ao médico. Então, esse porquê está dando uma justificativa, trazendo uma explicação de uma informação anterior. Não fui à aula porquanto tive de ir ao médico. E assim por diante. Vejam quantas são as mudanças, né, que nós podemos fazer aí. Quais são os sinônimos que nós podemos utilizar. Operadores que estabelecem relação de comparação entre elementos. Mais do que, menos do que, tão, quanto. Ele é tão inteligente quanto o pai. Estou fazendo uma comparação com tão e o quanto. Vejam que essas reticências querem dizer que entre essas duas palavras pode haver alguma outra coisa. Então, quando eu disse, ele é tão inteligente quanto o pai. Vejam que depois de tão veio a palavra inteligente, depois de quanto veio o pai. Então, essas reticências querem dizer que pode haver informação introdutória, tá? Operadores que introduzem argumentos alternativos, que levam a conclusões diferentes ou opostas. Ou, quer, seja. Por exemplo, ou você faz a lição, ou você não vai brincar na rua. É uma fala muito comum aí dos pais para os filhos, né? Ou você faz a lição, ou você não vai brincar. Ou você faz isso, ou você lava a louça, ou não vai assistir aquele filme no cinema, sei lá. Qualquer exemplo assim. Você está colocando ali duas situações diferentes. Você está dando alternativa, né? Está dando alternativas. Cada pessoa escolher. Ou você faz isso, ou você faz aquilo. Quer faça chuva, quer faça sol, vou para a escola, por exemplo. Quer faça chuva, quer faça sol. Então, veja que você está colocando oposições, chuva e sol. Independente de fazer chuva ou sol, você vai para a escola. Operadores que introduzem no enunciado conteúdos pressupostos. Já, ainda, agora tal coisa. Eu ia para a escola todos os dias. Agora, preciso fazer a aula online. Vejam,
eu tenho um pressuposto do anterior, da fase anterior e da fase atual. Então, esse agora, ele está trazendo aí esse enunciado, né? Retomando. Agora, quer dizer que antes tinha uma situação diferente da de hoje. E a última aqui são os operadores que funcionam numa escala orientada para a afirmação da totalidade ou para a negação da totalidade. Afirmação, um pouco, quase. Negação, pouco, apenas. Você já está terminando a tarefa? Quase no final. Você já está terminando a tarefa? Pouco fiz, né? Tenho que fazer mais. Ou apenas mais 10 minutos, né? Então, quando você está fazendo uma prova, por exemplo, já acabou? Apenas só mais 10 minutos, professora, apenas mais 10 minutos. Então, aí você está dando uma negação de que aquela ação, né, ela não foi completa ainda. E aí, gente, só para a gente finalizar, essa coesão, ela acontece no texto, tanto dentro do texto, dentro do parágrafo, aliás, quanto entre os parágrafos. E elas servem para fazer com que nós consigamos realizar as ideias, tá? Relacionar as ideias. Quando ela acontece dentro do texto, nós chamamos de coesão intraparágrafos. Quando elas acontecem entre os parágrafos, nós dizemos que é uma coesão interparágrafos. Exemplo, professora, olha aqui. Coesão inter e intra. Coesão intraparágrafo são essas que estão em azul, ó. Esse texto, entretanto, vejam que eu já comecei o parágrafo, tá vendo? Mas esses conectivos, eles estão dentro do meu parágrafo. Esse, entretanto, aí pode vir a palavra internet, que aqui é referente ao assunto, né, tratado. Aí aqui, essa que está em rosa, já muda. São as coesões interparágrafos. São aquelas que vão conectar um parágrafo ao outro. É muito importante, quando você for construir o seu texto, você faça essa conexão entre os parágrafos, entre o parágrafo anterior e o de agora. Diante desse cenário, tarará, 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 tarará. E aí, aqui dentro do parágrafo, ó, embora, parará, 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 isso, parará, parará, parará. E a mesma coisa vai acontecendo até você chegar ao final do seu texto. Gente, para vocês terem uma ideia, coesão e coerência são os dois princípios mais exigidos em qualquer produção escrita ou falada. Elas ajudam a deixar o seu texto mais coerente, mais interessante, mais claro, mais objetivo. E é muito importante que você aprenda a diversificá-la. Inclusive, quando você vai fazer uma prova, num concurso, num vestibular, ou até mesmo escrever um texto de e-mail, um ofício no seu trabalho, o seu avaliador ou o seu leitor, ele percebe se você é um bom articulador textual, justamente quando você faz uso de diversos operadores como esse. Agora, se você só repete, mas, porém, ele percebe que você não faz uma boa articulação textual. É uma articulação textual rasa, superficial. E isso desconta muitos pontos numa redação de vestibular, hein? Então, cuidado, fiquem atentos e façam isso também para a prática de vocês, né? Para um ambiente profissional, quando você for escrever o seu e-mail, seu documento, as pessoas perceberem, né? Olha só como essa pessoa é atenta com a língua portuguesa, né? Ela é uma pessoa que provavelmente lê muito, porque ela coloca vários conectores, vários operadores diferentes, diversificados. E não tem que ser uma coisa forçada, mas uma coisa natural. E agora com você, olha só. Este texto, coloquei aqui um trechinho da letra de música Boa Sorte, da Vanessa da Mata, né? Com a participação do Ben Harper. Este texto é coerente ou é coeso? Ou será que é coerente e coeso? Vocês vão me dizer aí. Quais operadores argumentativos vocês incluiriam nele? O trecho da canção é assim:
É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Não tenho o que dizer. São só palavras. E o que eu sinto não mudará. É a mensagem que eu deixei para vocês. É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Agora é com vocês. Vocês vão me dizer se eu considero essa manifestação linguística um texto coerente ou não, coeso ou não, e quais os operadores linguísticos que eu poderia utilizar nele. Fica essa recomendação aí para vocês, essa tarefa, essa missão, e eu já deixei também uma missão lá nas atribuições de tarefas para vocês treinarem, praticarem aí esse uso da coerência e da coesão na produção de um texto, tá? Leitura, análise e produção textual. Espero que vocês tenham gostado e nos veremos em breve. Aqui ficam as nossas referências, tá? Não deixem de assistir também aos vídeos que eu deixei aí como dicas, né? Espero que tenha ajudado, contribuído para a formação de vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus, boa semana para todos.